Seja bem-vindo ao canal Matemática Fácil com o professor Alderivo. Nesta aula vamos estudar sobre números racionais. Vamos identificar os números racionais, simplificar frações, representar frações na forma decimal e realizar comparações de números racionais. Vamos lá? Inicialmente, vamos conceituar e identificar os números racionais. Os números racionais são representados pela letra Q. A letra Q é a inicial da palavra quociente. Por quê? Veja o enunciado. Todo número racional é o resultado da divisão, ou seja, o quociente de dois números inteiros em que o divisor é diferente de zero. E quais são esses números racionais? Vamos listar. Os números racionais são os naturais, que nós já conhecemos muito bem. Os números naturais são representados pela letra N. Eles são o zero e mais os positivos. 1, 2, 3, 4, 5 e segue a sequência até o infinito. O zero é um número nulo, ele não é positivo. 1, 2, 3 e todos os que vêm adiante são números positivos. Quando não apresentam sinais, nós já sabemos que são positivos. O sinal de mais eu poderia ter escrito, mas eu preferi deixar os números sem o sinal de mais. Os números racionais também são os inteiros. Os números inteiros são representados pela letra Z. Os números inteiros são formados pelos naturais, como nós podemos ver, 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante, e também pelos não naturais. Os não naturais são os inteiros negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim por diante. Esses são os números inteiros. Os números racionais também são representados pelos decimais exatos. Quais são os decimais exatos? Número decimal é todo número que apresenta vírgula. Um número decimal é considerado exato quando ele tem um número finito de casas decimais. Lembrando, casas decimais são os algarismos que estão à direita da vírgula. Nesse primeiro número decimal, por exemplo, nós podemos ver duas casas decimais, o 1 e o 5. Neste outro, nós vemos uma casa decimal, o 7. Neste outro, nós temos três casas decimais, o 1, o 2 e o 5. Nesse, duas casas decimais, o 1 e o 2. E nesse outro, também duas casas decimais, o 9 e o 9. Esses são os decimais exatos, porque tem um número finito de casas decimais. Os números racionais também são representados pelas dízimas periódicas. Veja alguns exemplos. As dízimas periódicas também são números decimais, porque apresentam vírgula. As dízimas periódicas, elas são infinitas e têm um algarismo ou grupo de algarismos que se repete indefinidamente. Nessa dízima periódica, o algarismo 2 ele está se repetindo. 2, 2, 2 e a repetição continua, como indica as reticências. A outra dízima periódica, nós podemos ver que o algarismo 3 se repete indefinidamente. 3, 3, 3. A repetição não termina aqui, ela continua, como indica as reticências. Na outra dízima periódica, nós vemos um conjunto, um grupo de algarismos se repetindo indefinidamente, o 1, o 0 e o 2. Esse grupo se repete indefinidamente, 1, 0, 2, 1, 0, 2 e assim por diante.
Essas são as dízimas periódicas, alguns exemplos delas. Nós também temos como números racionais as raízes exatas. Veja alguns exemplos. Essas raízes exatas representam números inteiros. Por exemplo, a raiz quadrada de 25 é igual a 5, porque 5 vezes 5 é 25, como nós já estudamos. Menos a raiz quadrada de 9. Nós repetimos o sinal de menos e a raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 vezes 3 é igual a 9. A raiz quadrada de 100 é igual a 10, porque 10 vezes 10 é 100. Menos a raiz quadrada de 36. Repetimos o sinal de menos e a raiz quadrada de 36 é 6, porque 6 vezes 6 é 36. Nós também temos como números racionais as frações. Veja alguns exemplos. Há algumas frações em que a divisão do numerador pelo denominador é exata. Por exemplo, a fração 12 quartos. 12 dividido por 4 é igual a 3. Logo, a fração 12 quartos é um número inteiro. Esta outra fração, menos 18 nonos, nós conservamos o sinal de menos e 18 dividido por 9 é igual a 2. Logo, a fração menos 18 nonos também é um número inteiro. Todos esses números que nós acabamos de ver, eles são números racionais, porque eles representam a divisão de dois números inteiros. Vamos verificar se isso é verdade. O número 2, por exemplo, ele é o resultado de 10 dividido por 5. 10 dividido por 5 é igual a 2, correto? O número 9 é o resultado de 18 dividido por 2. 18 dividido por 2 é igual a 9. O número menos 6 é o resultado de menos 24 dividido por 4. Conservamos o menos ou fazemos o jogo de sinal, negativo com positivo é negativo, e 24 dividido por 4 é igual a 6, menos 6. O número menos 2,7 é o resultado de menos 27 dividido por 10. Negativo com positivo, negativo. 27 dividido por 10, vamos fazer a conta. 27 dividido por 10 é igual a 2, porque 10 vezes 2 é igual a 20, é o que mais se aproxima do 27. Para 27 faltam 7. Como não temos mais algarismo para abaixar, nós acrescentamos um zero. E quando acrescentamos um zero pela primeira vez, nós colocamos uma vírgula no quociente. 70 dividido por 10 é igual a 7. 10 vezes 7, 70. Para 70, nada. Então, 27 dividido por 10 igual a 2,7. Menos 2,7. O número 0,222 reticências, uma dízima periódica, é o resultado de 2 dividido por 9. Vamos verificar. 2 dividido por 9. Como 2 é menor do que o 9, nós vamos acrescentar um zero. Quando acrescentamos um zero pela primeira vez, colocamos vírgula no quociente. E para acompanhar a vírgula que está sozinha, nós colocamos um zero à esquerda. 20 dividido por 9 é igual a 2. 9 vezes 2, 18. Para 20 faltam 2. Acrescentamos mais outro zero. 20 dividido por 9 é igual a 2 novamente. 2 vezes 9, 18. Para 20, 2. Quando acrescentamos mais outro zero, obtemos 20 novamente. 20 dividido por 9 igual a 2. 2 vezes 9, 18. Para 20, 2. Essa divisão não vai ser exata. Sempre nós teremos no resto 2. Ao acrescentar um zero, nós obtemos 20. E ao dividir 20 por 9, nós obtemos sempre 2 no quociente.
confirmando então a dízima periódica. 1/5 é o resultado de 1 dividido por 5. Eu posso dividir 1 dividido por 5 desta maneira. 1 dividido por 5, nós acrescentamos um zero, colocamos vírgula e um zero acompanhando a vírgula no quociente. 10 dividido por 5, 2. 5 vezes 2, 10, para 10 nada. 1 dividido por 5 é igual a 0,2. Eu posso fazer a divisão desta forma, e se eu não quiser, eu posso simplesmente deixar na forma de fração. 1 dividido por 5 é igual a 1/5. Assim, toda fração é o resultado da divisão de dois números inteiros. Confirmamos o que o enunciado inicial diz: todo número racional é o resultado da divisão de dois números inteiros, correto? Vamos seguir com a nossa aula. Nós temos aqui uma atividade. Veja os números presentes nesse quadro. Nós vamos escrever quais desses números são naturais, inteiros, inteiros não naturais, decimais exatos, dízimas periódicas, as raízes exatas e as frações. Nós vamos exercitar o que nós acabamos de aprender no slide anterior. Desses números que estão no quadro, os naturais são o 0. Vou colocar um ponto e uma vírgula para separar um número do outro. Nós também temos o número 50. Também nós temos o mais 25, também é um número natural. Nós podemos deixar de escrever o sinal de mais, se quisermos. E também temos mais um número natural. Qual é esse outro número natural que está faltando? Dá uma olhadinha. Acertou quem disse raiz quadrada de 49. É uma raiz exata. A raiz quadrada de 49 é igual a 7, porque 7 vezes 7 é 49. Raiz quadrada de 49 também é um número natural. Correto? Vamos escrever agora os números inteiros. Os números inteiros são os mesmos naturais que nós escrevemos, só que também tem os não naturais, que são os inteiros negativos. Dessa forma, os inteiros são o 0, o menos 25, que é um número inteiro negativo, não natural. Nós temos o 50, temos o mais 25, temos a raiz exata, raiz quadrada de 49, e também temos a fração menos 30 quintos. Esta fração representa uma divisão exata. 30 dividido por 5 é igual a 6. Nós repetimos o sinal de menos da fração. 30 dividido por 5 é igual a 6. Essa fração menos 30 quintos representa menos 6. Logo, ela também é um número inteiro. Menos 30 quintos. Vamos escrever agora os inteiros não naturais. Os inteiros não naturais são os inteiros negativos, que são o menos 25 e menos 30 quintos, que representa menos 6. Esses são os inteiros não naturais. Vamos escrever agora os decimais, que são aqueles que têm vírgula, exatos, que têm um número finito de casas decimais. Nós temos o 2,45. Temos mais algum decimal exato? Temos também o 2,002. Vamos escrever 2,002. Vamos escrever agora as dízimas periódicas, que são os números decimais infinitos,
que apresenta um algarismo ou grupo de algarismos se repetindo indefinidamente. Nós temos aqui 3,555 reticências, como exemplo de dízima periódica. Temos também as raízes exatas. As raízes exatas, raiz quadrada de 49, que é igual a 7. E também nós temos menos raiz quadrada de 81. A raiz quadrada de 81 é 9, porque 9 vezes 9 é 81. Vamos escrever agora as frações. As frações são 1/8, menos 2/9, menos 2/9, esse aqui. E também nós temos menos 30 quintos, correto? Adiante, nós vamos aprender como se simplifica uma fração, simplificação de frações. Nós temos aqui esses exemplos de frações, vamos simplificar cada uma delas. Para simplificar uma fração, nós precisamos dividir o numerador e o denominador por um mesmo número, até encontrar uma fração irredutível, ou seja, que não pode ser mais simplificada. O 15 e o 27 podem ser divididos por 3. 15 dividido por 3 e 27 dividido por 3. Vamos dividir cada um. 15 dividido por 3 é igual a 5 e 27 dividido por 3 é igual a 9. Nós encontramos 5/9. Essa fração que nós encontramos não pode ser mais simplificada, porque o 5 pode ser dividido por 5, mas o 9 não pode dividir por 5. O 9 pode dividir por 3, mas o 5 não pode dividir por 3. Eu não posso dividir o 5 por 5 e o 9 dividir por 3. Eu tenho que dividir o numerador e o denominador por um mesmo número. Como não podemos mais simplificar essa fração, nós obtemos a fração irredutível, correto? Vamos para o próximo exemplo. Nós temos 24/48. Vamos dividir o número 24 e o número 48 por um mesmo número. Nós temos várias opções nesse caso. Nós podemos dividir esses dois números por 2. Nós também podemos dividir por 3, por 4. Nós podemos dividir por 6, por 8. Nós podemos dividir por 12. Nós podemos dividir até por 24 cada um deles. Professor, dentre tantas opções para simplificar essa fração, por qual número eu vou dividir o 24 e o 48? Por qualquer uma dessas opções que vocês quiserem. Mas se vocês escolherem logo o maior número, vocês vão chegar à fração irredutível mais rápido. Para explicar melhor para vocês, eu vou simplificar esta fração dividindo cada número por 2. Observe. 24 dividido por 2 e 48 dividido por 2. Vamos dividir. 24 dividido por 2 é igual a 12. 48 dividido por 2 é igual a 24. Temos agora a fração 12/24. Nós também podemos simplificar esta fração. Nós podemos dividir o 12 e o 24 por 2, por 3, por 4, por 6. Eu vou dividir, neste caso, por 3. 12 dividido por 3 e 24 também dividido por 3. 12 dividido por 3 é igual a 4 e 24 dividido por 3 igual a 8. Nós podemos simplificar mais uma vez esta fração. Vamos dividir por 2. 4 dividido por 2 e 8 dividido por 2. 4 dividido por 2 é igual a 2
e 8 dividido por 2 igual a 4. Chegamos ao final? Ainda não. Nós podemos simplificar mais uma vez esta fração. 2 dividido por 2 e 4 dividido por 2. 2 dividido por 2 é igual a 1 e 4 dividido por 2 igual a 2. Chegamos à nossa fração irredutível. Esta fração 1/2 não pode mais ser simplificada. Observe quantas vezes eu simplifiquei para chegar ao resultado final. Se no início eu tivesse dividido logo o 24 e o 48 pelo maior número, que no caso é 24, eu chegaria ao resultado final da primeira vez. Observe, 24 dividido por 24 é igual a 1, e 48 dividido por 24 é igual a 2, correto? Mas o importante é chegar ao resultado correto. Não importa por qual número vocês vão dividir para realizar a simplificação, certo? Outra coisa que eu gostaria de falar, não é necessário escrever esse número pelo qual nós estamos dividindo. Nós precisamos apenas colocar o resultado da divisão. Mas se vocês quiserem escrever para evitar confusão, estejam à vontade. Vamos para a próxima fração, 25/45 avos. O número 25 e o número 45 eu posso dividir por 5. 25 eu posso dividir por 5 e o 45 também eu posso dividir por 5. 25 dividido por 5 é igual a 5 e 45 dividido por 5 é igual a 9. A fração 5/9 já é a fração irredutível. Nós não podemos simplificar mais uma vez. Vamos para o nosso último exemplo, 32/48 avos. Por qual número eu posso simplificar essa fração? 32 e 48, nós podemos dividir esses dois números por 2. Nós também podemos dividir por 4. Nós podemos dividir por 8. Nós podemos dividir até por 16. Vamos escolher o número 2. 32 dividido por 2, 48 dividido por 2. Se não quiser escrever dividido por 2, não tem problema, escreve só o resultado. 32 dividido por 2 é igual a 16, 48 dividido por 2 é igual a 24. Vamos simplificar mais outra vez, por 2 novamente. 16 dividido por 2, 24 dividido por 2. 16 dividido por 2 é igual a 8 e 24 dividido por 2 é igual a 12. Mais outra vez, vamos dividir por 2. 8 dividido por 2, 12 dividido por 2. 8 dividido por 2 é igual a 4, 12 dividido por 2 igual a 6. Vamos simplificar mais outra vez, por 2 novamente. 4 dividido por 2 e 6 dividido por 2. 4 dividido por 2 é igual a 2 e 6 dividido por 2 igual a 3. Nós não podemos simplificar mais essa fração, 2/3, logo ela é a fração irredutível, não pode mais ser simplificada. Veja quantas vezes nós simplificamos. 1, 2, 3, 4 vezes para chegar ao resultado final. Se eu no início tivesse dividido logo por 16, eu encontraria da primeira vez o resultado final. Veja, 32 dividido por 16 é igual a 2. E 48 dividido por 16 é igual a 3. Como eu falei, não importa por qual número vocês vão dividir. O importante é chegar ao resultado final correto. Certo, pessoal? Outra coisa importante que é necessário falar, quando nós simplificamos uma fração,
nós encontramos uma fração mais simples que tem o mesmo valor da fração inicial. 15/27 tem o mesmo valor de 5 nonos. 24/48 tem o mesmo valor de 1/2. Só que 1/2 é uma forma mais simples de escrever a fração 24/48. Correto? Vamos seguir com a nossa aula. Vamos agora escrever essas frações na forma decimal. Para escrever uma fração na forma decimal, nós temos que dividir o numerador pelo denominador. Ao dividir o numerador pelo denominador, nós podemos encontrar um número decimal exato ou uma dízima periódica. Vamos escrever essas frações na forma decimal. Nós conservamos primeiro o sinal de menos e vamos dividir 15 por 24. 15 dividido por 24. Como 15 é menor do que 24, nós acrescentamos um zero e no quociente nós colocamos uma vírgula. E para acompanhar essa vírgula que está sozinha, nós colocamos um zero à esquerda. 150 dividido por 24. Nós devemos pensar. 24 vezes qual número se aproxima mais do 150? Vamos fazer uma multiplicação aqui. 24 vezes qual número que vocês acham? Vamos tentar por 6? 6 vezes 4 é igual a 24, vão 2. 6 vezes 2 é igual a 12, mais 2 igual a 14. Nós encontramos 144. Chegou pertinho do 150. Logo, 150 dividido por 24 é igual a 6. Agora, nós fazemos 24 vezes 6, 144. 144 para 150, faltam 6. 6 é o resto. Nós vamos continuar a divisão mesmo sem ter número para baixar. Nós acrescentamos um zero e obtemos o número 60. 60 dividido por 24. 24 vezes qual número se aproxima do 60? Vamos fazer a conta. 24 vezes 3. 3 vezes 4, 12. Vai 1. 3 vezes 2, 6. Mais 1, 7. 24 vezes 3 é igual a 72. Passou do 60. Vamos tentar por 2. 24 vezes 2. 2 vezes 4 igual a 8. 2 vezes 2 igual a 4. 24 vezes 2 igual a 48. É o que mais se aproxima do 60. Então, 60 dividido por 24 é igual a 2. 24 vezes 2, 48. 48 para 60, faltam 12. Vamos acrescentar mais um zero, formando o número 120. 120 dividido por 24. 24 vezes qual número se aproxima do 120 ou é igual a 120? Vamos tentar por 5. 24 vezes 5. Já tentamos por 6. 24 vezes 6 foi igual a 144, que passa do 120. Vamos tentar agora por 5. 5 vezes 4, 20. Deixamos o zero e vão 2. 5 vezes 2, 10. Mais 2 igual a 12. 24 vezes 5 igual a 120. Logo, 120 dividido por 24 é 5. 24 vezes 5, 120. Para 120, nada. Encontramos a representação decimal da fração menos 15, 24avos. Vamos escrever o resultado que nós encontramos. Já conservamos o sinal de menos. Agora, vamos conservar 0,625. Próxima fração, 24 nonos. Vamos dividir 24 por 9 para encontrar a forma decimal dessa fração. 24 dividido
por 9. 24 dividido por 9 é igual a 2. 9 vezes 2, 18, é o que mais se aproxima do 24. 18 para 24, faltam 6. Acrescentamos um zero, formando o número 60, e colocamos uma vírgula no quociente. 60 dividido por 9, 9 vezes 6 é o que mais se aproxima. 9 vezes 6, 54, para 60, faltam 6. Acrescentando mais um zero, formamos novamente o número 60. 60 dividido por 9 é igual a 6. 9 vezes 6, 54, para 60, faltam 6. Se acrescentarmos um novo zero, formamos novamente o número 60. E ao dividir 60 por 9, encontramos novamente 6. 6 vezes 9, 54, para 60, faltam 6. Essa divisão não é exata e nós obtemos uma dízima periódica, porque sempre vamos acrescentar no quociente o algarismo 6. Escrevemos o resultado que encontramos na frente da fração. 2,666 e para indicar que esta repetição não tem fim, colocamos reticências. Próxima fração, menos 25 dozeavos. Conservamos o sinal de menos e vamos efetuar a divisão. 25 dividido por 12. 25 dividido por 12 é igual a 2. 12 vezes 2 é 24, para 25 falta 1. Acrescentamos um zero, formando o número 10. E como acrescentamos o zero pela primeira vez, temos que colocar vírgula no quociente. Só que acrescentando um único zero, nós obtemos um número que é menor do que o divisor. 10 é menor do que o divisor, sendo assim, nós precisamos acrescentar um segundo zero. Quando acrescentamos dois zeros de uma única vez, além da vírgula, nós precisamos colocar um zero também no quociente. 100 dividido por 12. 12 vezes qual número se aproxima do 100? Vamos fazer a conta. Vamos tentar por 8. 12 vezes 8. 8 vezes 2, 16. Deixamos o 6 e vai 1. 8 vezes 1, 8, mais 1, 9. Igual a 96. Se aproximou bastante do 100. Então, 100 dividido por 12 é igual a 8. 12 vezes 8, 96. Para 100 faltam 4. Acrescentamos um novo zero, formando o número 40. 40 dividido por 12 é igual a 3, porque 12 vezes 3 é igual a 36, se aproxima do 40. 36 para 40, faltam 4. Encontramos o mesmo resto anterior. Vamos acrescentar um novo zero. Obtemos 40 novamente. 40 dividido por 12, 3. 12 vezes 3, 36. Para 40, faltam 4. Mais outro zero. Formamos novamente o número 40. 40 dividido por 12 é igual a 3. 12 vezes 3, 36. Para 40, faltam 4. Essa divisão também não é exata e nós obtemos outra dízima periódica, em que o algarismo 3 se repete indefinidamente. Vamos escrever o resultado que encontramos na frente da fração. 2,08333 e para indicar que o 3 continua se repetindo indefinidamente, colocamos reticências. Vamos para a nossa última fração, 18 quintos. Vamos dividir 18 por 5. 18 dividido por 5 é igual a 3. 5 vezes 3, 15. Para 18, faltam 3. Acrescentamos um zero, formando o número 30, e colocamos uma vírgula no quociente. 30 dividido por 5 é igual a 6. 5 vezes 6, 30. Para 30, nada. Encontramos o resultado, 3,6. Correto? Então, é assim que fazemos para escrever uma fração na forma decimal. Basta dividir o numerador pelo denominador.
Dando continuidade à nossa aula, vamos estudar sobre a reta numérica. Abaixo nós temos uma reta numérica. Nessa reta já estão localizados alguns números, -1, 0, 1, 2, e umas letras maiúsculas representando os pontos em que esses números estão localizados. As letras H, B e T, que representam esses pontos, são chamadas de imagens geométricas. E os números -1, 0, 1 e 2 são chamados de abscissas. Sendo assim, o ponto H é a imagem geométrica do número -1. O ponto B é a imagem geométrica do número 1. O ponto T é a imagem geométrica do número 2. Do mesmo modo, eu posso falar que -1 é a abscissa do ponto H. O número 1 é a abscissa do ponto B. E o número 2 é a abscissa do número T. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos localizar esses números que estão no quadro nessa reta numérica. Nós vamos localizar cada número no seu devido lugar. Primeiro, A de abscissa -5. Vamos localizar o número -5 nessa reta. Como -5 é um número negativo, eu já sei que ele fica à esquerda do zero. À direita do zero ficam os positivos e à esquerda do zero ficam os negativos. À esquerda do zero, nós já temos -1. No próximo, nós teremos -2. No próximo, -3. No próximo, -4. E no próximo, nós teremos -5. Vamos escrever o número -5 neste ponto. Veja, -5. E indicar nesse ponto a letra A. Correto? Então, nós temos -5, que é a abscissa do ponto A, e o ponto A é a imagem geométrica do número -5. Vamos fazer a mesma coisa com os demais. Nós temos agora o ponto B de abscissa 6. 6 é um número positivo. Já sei que ele vai ficar à direita do zero. Vamos contar. Nós temos 1, 2, no próximo nós teremos 3, 4, 5, 6. O 6 será localizado nesse ponto. Vamos escrever número 6 e vamos escrever a letra que o indica, letra B. Sendo assim, nós temos 6, a abscissa do ponto B, e o ponto B, a imagem geométrica do número 6. Correto? Vamos agora, o ponto D de abscissa -2,8. Nós temos um número decimal negativo. Ele vai ser localizado à esquerda do zero. Veja aqui, nós temos o 0, o -1 nesse ponto, o -2 e o -3. O -2,8 será localizado entre o -2 e o -3. O -2,8 está bem próximo do -3. Nós podemos contar assim: -2,1, -2,2, -2,3, -2,4. No meio, nós teremos o -2,5, -2,6, -2,7, -2,8. O -2,8 vai ficar mais ou menos aqui nesta posição. Vamos escrevê-lo. -2,8, bem próximo do -3. E representando o -2,8, nós vamos escrever a letra D. Correto? Vamos agora o ponto L de abscissa 2/5. Como nós fazemos para localizar uma fração na reta numérica? Primeiro, nós temos que escrever esta fração na forma decimal. E nós já aprendemos que, para isso, nós precisamos dividir o numerador pelo denominador. Vamos lá. 2 dividido por 5. Acrescentamos um zero e colocamos no quociente uma vírgula e um zero acompanhando.
20 dividido por 5 é igual a 4. 4 vezes 5, 20, para 20 nada. Logo, 2/5 é a mesma coisa de ser 0,4. Onde está 0,4 na reta? Do lado positivo, do lado direito. Nós temos 0 e no próximo nós temos 1. O 0,4 está entre o 0 e o 1. Vamos localizar. 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. O 0,5 é o meio entre o 0 e o 1. E o 0,4 fica um pouquinho antes do meio, mais ou menos aqui nesta posição. Vamos localizá-lo. 0,4, nós escrevemos a fração 2/5, que tem o mesmo valor de 0,4. E colocamos a letra L, que o representa, correto? Vamos agora, ponto M de abscissa, raiz quadrada de 9. Nós já sabemos que a raiz quadrada de 9 é igual a 3, porque 3 vezes 3 é igual a 9. Então, vamos localizar o número 3 para podermos colocar nesse local a raiz quadrada de 9. Vai ser do lado positivo, do lado direito, nós temos 0, 1, 2, 3. O 3 será localizado nesta posição. É aqui que eu vou escrever a raiz quadrada de 9. Veja, raiz quadrada de 9 e colocamos a letra M representando este ponto. E por último, nós vamos localizar o ponto K de abscissa 9/4. Nós temos outra fração. Temos que escrever na forma decimal para sabermos qual o lugar em que vamos localizar esta fração. Vamos lá? 9 dividido por 4 é igual a 2. 4 vezes 2, 8. Para 9 falta 1. Acrescentamos um zero pela primeira vez e colocamos vírgula. 10 dividido por 4 é igual a 2. 4 vezes 2, 8. Para 10 faltam 2. Acrescentamos outro zero. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 4, 20. Para 20, nada. Logo, 9/4 na forma decimal é igual a 2,25. Encontramos um número decimal com duas casas decimais. É um número positivo, já sabemos que vai ficar à direita do número 0. Nós temos 0, 1, 2 e aqui nós temos o 3. O 2,25 está entre o 2 e o 3. Vamos contar. Aqui nós temos 2,1, 2,2, 2,3. O 2,25 fica entre o 2,2 e o 2,3, mais ou menos aqui nesta posição. Vamos escrevê-lo. Nós escrevemos a fração 9/4 e colocamos a letra K para representar este ponto. Bem, pessoal, é dessa forma que nós fazemos para localizar os números na reta numérica. Para terminar nossa aula, vamos fazer agora comparação de números racionais, utilizando estes dois símbolos. Este símbolo com abertura voltada para a direita é chamado de menor que. E este outro símbolo com a abertura voltada para a esquerda é chamado de maior que. 2,4 é menor que ou maior que 2,38? Para a gente comparar dois números decimais, nós primeiro olhamos a parte inteira. Se a parte inteira de cada um for igual, nós vamos olhar a parte decimal, a primeira casa decimal de um com a primeira casa decimal de outro. Se a primeira casa decimal também for igual, nós partimos para a segunda casa decimal e assim por diante, até estabelecer qual é o maior e qual é o menor. Vamos analisar esses dois números. Nós temos aqui a parte inteira desse primeiro número é o 2. A parte inteira é o algarismo ou grupo de algarismos que está à esquerda da vírgula.
nós temos aqui na parte inteira o algarismo 2. No outro número, a parte inteira também é o algarismo 2. A parte inteira é igual. Vamos agora para a primeira casa decimal. A primeira casa decimal desse primeiro número é o 4, e no outro número, a primeira casa decimal é o 3. Logo, 2,4 é maior que 2,38. Nós escrevemos o símbolo maior que. 2,4 é maior que 2,38. Tem muitos estudantes que fazem confusão, sem saber para onde coloca a abertura do símbolo, se é para a esquerda ou se é para a direita. E para resolver esta dúvida, nós lembramos que a abertura do símbolo sempre fica voltada para o número maior. Então, como 2,4 é maior do que 2,38, a abertura é voltada para ele. Vamos fazer a próxima comparação. Nós temos aqui na parte inteira 0, no outro número 0 também. Parte inteira igual. Vamos analisar a primeira casa decimal. Primeira casa decimal, 2, no outro número também 2. Primeira casa decimal também é igual. Vamos para a segunda casa decimal. Neste número nós temos 5, no outro 8. Logo, 0,25 é menor que 0,28. Menor que. Vamos escrever o símbolo nesse espaço. Observe que a abertura ficou voltada para o número maior. Sempre a abertura fica voltada para o número maior. Próximo, nós temos 5 e 4,9. Lembramos que este número inteiro pode ser escrito como 5,0. A parte inteira desse número é 5, a parte inteira do outro número é 4. Logo, 5 é maior do que 4,9. Nós escrevemos o símbolo maior que, a abertura voltada para o número maior. Próximo, nós temos uma fração e um número decimal. Nós temos que escrever essa fração na forma decimal para depois comparar com outro número decimal. Vamos dividir 3 por 4. 3 dividido por 4. Como 3 é menor do que o 4, nós acrescentamos um zero pela primeira vez e com isso nós colocamos vírgula no quociente e um zero acompanhando à esquerda. 30 dividido por 4 é igual a 7. 4 vezes 7, 28. Para 30 faltam 2. Acrescentamos um novo zero, obtemos 20. 20 dividido por 4, 5. 4 vezes 5, 20. Para 20, nada. Logo, 3 quartos representa 0,75. Vamos comparar. Primeiro, parte inteira. 0, 0. Parte inteira igual. Primeira casa decimal. No primeiro número nós temos 7, no segundo número também 7. Primeira casa decimal também é igual. Vamos para a segunda casa decimal. No primeiro número, a segunda casa decimal é 5. No segundo número, a segunda casa decimal é 4. Logo, 3 quartos é maior que 0,74. Escrevemos o símbolo maior que, a abertura voltada para o número maior. Próxima comparação. 3 e 10 terços. Vamos escrever a fração 10 terços na forma decimal. 10 dividido por 3 é igual a 3. 3 vezes 3, 9. Para 10 falta 1. Acrescentamos um zero pela primeira vez e uma vírgula no quociente. 10 dividido por 3 é igual a 3. 3 vezes 3, 9. Para 10, 1. Mais outra vez, acrescentamos um novo zero. 10 dividido por 3, 3. 3 vezes 3, 9. Para 10, 1. Essa divisão não vai ser exata. Nós vamos encontrar no quociente sempre o algarismo 3. Temos uma dízima periódica. 10 terços representa 3,333 reticências, indicando que a repetição continua indefinidamente. Vamos comparar. Este número inteiro 3 é a mesma coisa de ser 3,0. Parte inteira, 3. No outro número, a parte inteira também é 3.
Vamos verificar agora a primeira casa decimal. No primeiro número, a primeira casa decimal é 0, no outro número é 3. Logo, 3 é menor que 10 terços. Vamos escrever o símbolo menor que, abertura voltada para o número maior. Por fim, nós temos duas frações, 1/2 e 2/5. Vamos escrever cada uma na forma decimal. 1 dividido por 2. Acrescentamos um zero, já que o 1 é menor do que o 2. Colocamos vírgula e um zero acompanhando a vírgula no quociente. 10 dividido por 2 é igual a 5. 2 vezes 5, 10. Para 10, nada. 1/2 corresponde a 0,5. 2/5 agora. 2 dividido por 5. 2 é menor do que o 5. Nós acrescentamos um zero e no quociente colocamos vírgula e um zero acompanhando. 20 dividido por 5 é igual a 4. 5 vezes 4, 20. Para 20, nada. Então, 2/5 corresponde a 0,4. Vamos analisar. Parte inteira do primeiro número é 0, do outro número também é 0. Primeira casa decimal. No primeiro número é 5, no outro número é 4. Logo, 1/2 é maior que 2/5. Escrevemos o símbolo maior que, a abertura voltada para o número maior. Bom, pessoal, é esse o assunto que eu tinha que passar nesta aula. Espero que vocês tenham gostado e aprendido. Se ficou alguma dúvida, reveja o que foi explicado. Vejo vocês na próxima aula. Até mais!